gostaria imenso de agradecer estarmos aqui com uma plateia tão grande. Vamos apresentar o livro, uma introdução ao Direito dos Estados Unidos da América, Out of the Box, do professor Miguel Acambra Machado. E antes de mais, queria agradecer também aos nossos convidados por estarem presentes, o professor Dr. Dário Moura Vicente, que é o meu professor das aulas teóricas e foi um dos responsáveis por me fascinar pelo direito comparado, e o vice-presidente do Tribunal Constitucional, Gonçalo Almeida Ribeiro, também um nome incontornável no direito americano, uma vez que fez lá o seu doutoramento também. E por fim, ao professor Miguel Acambra Machado, que é o segundo responsável pelo fascínio que o direito comparado também me deu, e particularmente pelo direito dos Estados Unidos da América. Este livro é um livro que vem suprir uma lacuna no nosso mercado jurídico em Portugal, e por isso a AFDL Editora não podia estar mais grata. E é um livro que penso que traz um valor acrescentado muito grande para juristas e para não juristas. Para juristas porque traz também uma abordagem jurisprudencial que não é nada característica do ensino nos países de civil law, ao contrário dos de common law, mas que é essencial. E até foi nas aulas do professor Acambra Machado que eu, pela primeira vez no segundo ano do curso de Direito, fiz análise jurisprudencial, no caso Marbury versus Madison, que é um caso fundamental para a criação da fiscalização da constitucionalidade. Mas é também um livro ótimo para não juristas, porque tem uma linguagem acessível, que nós conhecemos ao professor Miguel Acambra Machado, tem ilustrações, num estilo muito acessível e com uma linguagem própria para também não juristas compreenderem esta introdução ao direito dos Estados Unidos da América. E por isso agradeço muito, Sr. Professor, passo-lhe a palavra. Funciona? Funciona. Muito obrigado, Baltazar. Então, eu queria... Já vou chegar aos agradecimentos à FDL e a si, mas em primeiro lugar, os agradecimentos têm sempre de ser para a família, pelo tempo que este livro, já desde há muito tempo, roubou. Lembro-me de estar na praia com o Francisco pequenino, com um baldinho, e eu a ler num Kindle destes, uma biografia deste juiz do caso Marbury vs. Madison, o John Marshall, que eu hoje até trouxe aqui num casaco. É o último Founding Father. Ele foi Chief Justice durante muito tempo, e trouxe o meu casaco ajustado às medidas do dia para lembrar estes vários tribunais. E lembro-me também dos tribunais de Lego que o Francisco vai sempre construindo para mim. Lembro-me também dos primeiros meses, depois de nascer a Mafalda, em que preparei um curso intensivo com o professor Vasco Pereira da Silva sobre Direito dos Estados Unidos da América, para o Gabinete Erasmus lá da nossa Faculdade de Direito de Lisboa, e de dar cola à Mafalda enquanto já sonhava com este livro e pensava em dar forma a umas páginas em que condensasse o conhecimento sobre o Tribunal e os seus juízes. E lembro-me principalmente destes tempos mais recentes, em que tive mais uma bebê e coincidiram com a feitura e o fecho do livro. Tive uma deslocação a Washington, onde pude ser recebido lá no tribunal, depois a licença de paternidade da Terezinha, em que aproveitei para desenhar os juízes todos, investigar sobre cada um deles, os casos, e pensar como podem os próprios juízes e os casos ser exemplos para mim, para os meus filhos e para todos. Sem toda a ajuda e força da Margarida, este livro não teria sido possível, seguramente não hoje, provavelmente não antes das eleições americanas de 5 de novembro, que eu acho que são o que dá alguma atualidade a este livro. Aliás, hoje estávamos a falar, acabou de sair há uma hora uma decisão do Supreme Court sobre o aborto, que permite que a pílula abortiva continue em vigor, e portanto o caso do aborto deste ano já está decidido e foi decidido por uma unanimemente no sentido liberal. Agradeço também aos meus pais, com quem discuti e revi os textos de abertura e fecho deste livro e que me ensinaram a ler, discutir e falar de direito desde pequenino. Em segundo lugar, queria agradecer à AFDL, ao Baltazar, seu presidente, a toda a equipa, que está muito bem apresentada nos filmes da AFDL nas redes sociais. Sigam a página da AFDL. A Antónia Bairinhas, o Pedro Pires, o João Gazopo têm uma paciência infinita para toda a gente e para mim em especial, e tiveram muito cuidado em editar estes desenhos e textos e concretizar estas ideias. Também agradeço à tesoureira, à Clara Palma, a alguns dos antecessores como a Isabel Forero, o André Moreira Simões ou o Frederico Pereira, que foram incentivando a fazer este livro. Em terceiro lugar,
porque ele ajuda na criação dos meios de divulgação do livro. Queria agradecer à minha colega do Big, Maria Coroado, e ao João Gazopo, pela capa, pelos dons fora de série e pelo amor que põe em tudo. Sinto que na AFDL ainda não agradecemos ao João Gazopo o suficiente. Em quarto lugar, queria agradecer a todos os amigos que cito no livro e com quem vou acompanhando a política americana desde a faculdade. Desde o Saulo e o Pedro nas nossas aulas enquanto alunos, fizemos apostas sobre resultados eleitorais, até ao Banco de Portugal, com o Tiago Cristóvão, o João Godinho, a Mafalda Sencadas Diniz, a Ana Lima ou o João Novaes, que vai ser sempre para mim o melhor chefe do mundo. A ele se juntou mais tarde no Big o Tomás Gomes da Silva, onde precisamente há 4 anos estávamos a começar a decidir umas eleições com precisamente os mesmos candidatos, mas acho que agora estamos mais desanimados ainda. Em quinto lugar, e muitíssimo importante, queria agradecer e dar o maior destaque, não sei onde é que ela está, à Catarina Vinagre. A Catarina Vinagre é a minha estagiária atualmente e se eu algum dia fosse juiz do Supremo Court, era a minha clerk. Foi uma ajuda preciosa para organizar a minha desorganização e muitos dos meus elementos dispersos, desde os textos até aos desenhos, até tudo o resto. Foi uma revisora extraordinária a quem se juntou a Beatriz Salgado. Eu sou mesmo muito feliz por trabalhar na equipa que tenho no BIC. Em sexto lugar, queria agradecer ao Sr. Professor Dário Moura Vicente, regente com quem eu trabalho há 14 anos e é um dos juristas mais brilhantes, cuidadosos e matemáticos, no melhor sentido do termo, com que já tive o gosto de ler e de ouvir. O manual do professor Dário Moura Vicente é o melhor livro de direito que eu posso recomendar a qualquer pessoa e, portanto, estamos aqui com este livrinho que não vale nada ao pé desse. Mas é uma honra tê-lo aqui e dar aulas consigo, Sr. Professor. Agradeço também ao Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, ao Sr. Juiz Conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, pela disponibilidade imediata, pela amizade, empenho na divulgação científica e académica. Obrigado. Por fim, queria agradecer à minha Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a todos os alunos, até os deste último semestre, a quem tenho tido o gosto de dar aulas, até ontem à tarde, e que me estimulam e dão vontade de dar mais. Tenho também de recordar o Sr. Professor Eduardo Santos Júnior, com quem comecei a dar aulas de Direito Comparado e de que guardo muitas saudades, e à Filipa, e lembrar também a Filipa Santos Rocha e a Catarina Granadeiro, que são os melhores colegas que tenho hoje em dia para dar esta disciplina. Sou um sortudo. Muito obrigado. Obrigado, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o autor da obra que vai ser hoje aqui apresentada, o Dr. Miguel Machado. Cumprimento também os mais presentes nesta sessão, em especial o Sr. Tribunal Constitucional, o Dr. Almeida Ribeiro, com quem partilho esta função com imenso gosto, e o Presidente da Associação Académica, que encontro aqui com imenso prazer. E cumprimentar também os pais do autor da obra que vai ser aqui apresentada e que se estão alguns na assistência, não estou a vê-los neste momento, mas penso que este é um dia especialmente feliz para a família do Miguel. Bom, quero agradecer ao Miguel o facto de me ter convidado para apresentar a sua obra e queria dizer que Miguel Machado, como ele próprio acabou de dizer, é uma pessoa com quem eu trabalho praticamente todos os dias, há mais de uma década, que em virtude disso se tornou uma pessoa que eu conheço particularmente bem. E porque a apresentação de uma obra, penso que não deve ser desligada do seu autor, em alguma medida aquilo que eu vou dizer passará também por algumas referências pessoais ao Miguel Machado. Gostava de destacar 3 características que eu creio que o definem em larga medida a sua personalidade e que se projetam nesta obra que hoje é aqui apresentada. A primeira é a indiscutível curiosidade intelectual que caracteriza o Miguel Machado. Miguel é um espírito inquieto, sempre sedioso de conhecer mais, de conhecer novas realidades. Eu acho que em alguma medida foi isso que o atraiu ao direito comparado e fez dele, porventura, um dos melhores assistentes que já tive nesta disciplina. No Miguel há sempre algo novo a esperar
quando chega a hora de traçar um plano para o novo ano letivo ou de preparar a avaliação dos alunos. A sua capacidade de criar novos testes, sempre imaginativos, ou de recriar o próprio modo de ensinar a disciplina é inesgotável. Eu creio que este livro exprime em larga medida essa faceta da personalidade do Miguel, sobretudo no capítulo 3º, onde traça a comparação entre um número muito considerável de decisões do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e decisões de Supremos Tribunais de outros países. A segunda característica da personalidade do nosso homenageado, Edward Cayce, posso exprimir assim, é o inesgotável entusiasmo que ele coloca em tudo aquilo a que se dedica. Miguel Machado ensina com paixão e, não raro, apaixona-se nos próprios temas de que trata. Suponho que não necessariamente por aqueles a quem transmite o seu ensino, mas pelo menos pelos temas de que trata. E as biografias dos Supremos do Supremo Tribunal norte-americano que ele traça neste livro, no capítulo 4, creio que são reflexos disso. A terceira característica do nosso autor é um certo espírito de missão que coloca em tudo e que creio que está estreitamente ligada à sua mundividência e que se transformou no ensino do Direito Comparado na Faculdade de Direito de Lisboa numa dedicação sem reservas às tarefas docentes e de avaliação publicada. A publicação desta obra, obviamente, não era algo que fosse exigível ao Miguel, mas é algo com que ele enriquece o acervo dos materiais que são colocados à disposição dos alunos e que resulta desse traço do seu caráter que acabei de evidenciar. Suponho que são precisas poucas palavras para definir aqui a relevância do tema da obra de que trata o livro do Miguel Machado. Já se disse, trata-se de uma introdução ao direito dos Estados Unidos da América e um tema que, a 2 anos de se completarem os 250 da independência norte-americana, é inequívoco. Os Estados Unidos são, há 2 séculos e meio, uma fonte de inspiração, eu diria mesmo um verdadeiro ímã para todos aqueles que se revêem nos ideais da liberdade individual e da democracia. Suponho que nenhum país do mundo tem uma Constituição que encarne melhor esses ideais e não pode deixar, penso eu, passado este tempo todo, desde a elaboração da Constituição norte-americana, sentir-se uma certa admiração pela forma como esses ideais foram vertidos nesse texto, numa época em que na Europa se vivia ainda no ancião regime. Mas se a América provoca em muitos esse fascínio, não pode deixar de reconhecer-se que ela é também fonte de repulsa para muitos outros, que rejeitam os seus valores e o seu modo de vida. E mais ainda, não pode também deixar de reconhecer-se, a meu ver, que esses valores se encontram hoje, neste mesmo ano, que se realizam eleições para a presidência dos Estados Unidos, seriamente postos à prova. O livro do Miguel Machado é uma poderosa chamada de atenção para os paradoxos da democracia norte-americana, as suas contradições, as suas debilidades, mas também a sua força moral intrínseca. Por tudo isto, eu creio que uma reflexão sobre o direito dos Estados Unidos da América, out of the box, como a quis o seu autor, não pode deixar de considerar-se como extremamente oportuno. Mas é que em que consiste, ao certo, a obra de Miguel Machado, que o Sr. Almeida Ribeiro e eu fomos hoje convocados a apresentar aqui. Uma introdução ao direito dos Estados Unidos, já foi dito, mas uma introdução com muito de singular e de original, e que faz dela um livro diferente de muitos outros que já se publicaram no passado sobre este mesmo tema. Depois de algumas considerações preliminares, no capítulo 1º, o autor oferece-nos no capítulo 2º uma série de considerações dedicadas à independência norte-americana, aos Founding Fathers, à importância das decisões do Supremo Tribunal,
e à composição desse tribunal. E daqui passa, no capítulo 3º, à comparação, como já referi, de um conjunto bastante significativo de decisões do Supremo Tribunal, decisões, creio que particularmente bem escolhidas, com decisões de outros tribunais europeus, desde a Cassação Francesa, à Câmara dos Lordes e ao Tribunal Constitucional Português. Creio que esta é a parte mais conseguida da obra de Miguel Machado, e nela, devo dizê-lo, reconheci muitos dos testes de direito comparado que fomos discutindo ao longo dos anos e com que ele me presenteou, destinados a avaliar os nossos alunos no final de cada semestre. O que aqui se encontra neste capítulo 3º da obra é, a meu ver, o direito comparado no seu melhor. É o confronto do modo como tribunais de diferentes países olham para os mesmos problemas e os decidem à luz da ordem jurídica em que se encontram. Segue-se no capítulo 4º da obra um extenso texto dedicado aos juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, eu diria os verdadeiros heróis desta obra do Miguel Machado, e em que melhor transparece, a meu ver, o evidente fascínio que ele nutre pela cultura judiciária norte-americana. O capítulo 5º completa esse outro com uma tabela cronológica dos juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e no capítulo 6º, encontramos um outro interessante contributo do autor, agora voltado para as raízes dos sistemas de common law e para a história da sua autonomização. Também aqui creio que é patente a vocação didática do autor. Finalmente, no capítulo 7º, o autor oferece-nos uma bibliografia muito rica, em que não faltam referências também a obras não jurídicas, incluindo romances que ilustram aspectos relevantes da cultura jurídica e judiciária norte-americana. Tudo isto é ilustrado com desenhos do próprio autor, que revela aqui um dos seus múltiplos talentos, que este, devo confessá-lo, era-me desconhecido e fiquei a conhecê-lo com agrado. Como é bom de ver, esta não é uma obra convencional, não é um seco manual destinado a ser memorizado pelos alunos nas vésperas do exame, depois de terem passado um semestre ou um ano mais preocupados com outras dimensões da sua vida. Eu creio que a introdução ao direito dos Estados Unidos de Miguel Machado é um livro em que ressuma o seu entusiasmo, a sua paixão pelo tema de que tratou, e que transmite esse mesmo entusiasmo e essa paixão, diria quase que de modo instantâneo, porque o livro se lê muito bem e muito rapidamente aos seus leitores. Eu creio que a publicação deste livro constitui o seu autor em acrescidas responsabilidades. Uma primeira e mais evidente é a de lhe dar efetivo uso, designadamente nas suas aulas, contagiando através dele ou com a ajuda dele os seus alunos, e creio que isso não lhe será difícil, nem estará com certeza longe dos seus horizontes. Em alguma medida este livro já é fruto da atividade didática do Miguel Machado. Mas há uma outra responsabilidade não menos relevante em que eu creio que a publicação desta obra constitui o Miguel, e essa é a de levar a bom porto o seu projeto de uma tese. Porventura uma tese também out of the box. Fica aqui o desafio, Miguel. Felicidades. Muito obrigado. Professor António Moura Vicente, é um gosto estar aqui consigo. Ao passar, parabéns pela publicação deste livro, pelas diligências que tem tomado como Presidente da Associação. Temos encontrado em contextos diferentes nos últimos tempos, portanto sei bem das suas várias vertentes de homem público na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E Miguel, muito obrigado por me teres convidado para apresentar este livro. Não conheço o Miguel há muito tempo, ou especialmente bem, portanto agravou-me especialmente o facto de me ter convidado.
e tornou-se para mim evidente que o que eu conhecia da personalidade de Miguel, que é uma personalidade exuberante e que se revela com facilidade, está amplamente documentado e, portanto, o meu juízo foi corroborado pelas características deste livro, que é um livro, como disse o professor Moura Vicente, é um livro heterodoxo, é um artefacto cultural subversivo no universo pequeno, mas com hábitos ancestrais e pergaminhos fundados da literatura e doutrina jurídica portuguesas. A irreverência começa logo no título, que é um título, suponho que deliberadamente ambíguo. Porque out of the box em inglês significa duas coisas. Significa qualquer coisa que se pode usar imediatamente, que está à mão, que tem uma utilização fácil. Algo que é out of the box. Pode ser tirado de um recipiente, de uma caixa, de alguma coisa, uma ferramenta, um instrumento que possa ser usado no imediato. E de facto este livro tem essas características. É um livro extraordinariamente acessível para os alunos. O Miguel tê-lo-á escrito como uma espécie de ato preambular, didaticamente eficaz, para encorajar os alunos a aprofundar a matéria de direito comparado, começando desde logo por ler o extenso e sofisticado manual. Penso que já em 2 de 1, como já publicou um terceiro, que o Mário Moura Vicente, esses dois eu conheço bem, o Mário Moura Vicente publicou. Mas out of the box significa também uma expressão sinónima de uma outra próxima, que é outside of the box, qualquer coisa de invulgar, heterodoxo, irreverente, subversivo. E o livro é também isso. É, desde logo, como disse, como artefacto cultural. Um livro com desenhos que são reveladores da paixão e do talento do seu autor, que está organizado de uma forma não canónica, pela grande assimetria de exposição entre os vários capítulos, pela diversidade da forma nos vários capítulos, pela oscilação entre o uso de uma linguagem sempre clara, que é um pouco mais académica numas partes e é manifestamente não académica noutras, e portanto o Miguel quis com este livro não só comunicar alguma coisa aos seus alunos no plano literal, mas também comunicar alguma coisa no plano simbólico. E talvez exprimir um pouco da sua personalidade, porque estou inteiramente de acordo com a ideia segundo a qual as obras literárias são sempre, em maior ou menor medida, uma extensão, embora uma extensão imperfeita, dos seus autores. Ora bem, nesta criatividade e irreverência do Miguel, em que ele diz várias coisas, algumas das quais eu, tendo estudado vários anos nos Estados Unidos e sendo um conhecedor razoavelmente profundo da cultura jurídica americana, aprendi algumas coisas com esta obra, coisas que não sabia. Há também momentos, e eu tive a ocasião de dizer já isso ao Miguel, há momentos em que ele não resiste, diria eu, a torturar os factos de forma a que eles confessem uma boa história. Portanto, no meu juízo, há algumas imprecisões, ou diria pelo menos que algumas reconstruções criativas do acervo histórico e documental que tem 250 anos dos Estados Unidos da América, isto é, dos Estados Unidos da América, desde a declaração da independência, porque obviamente que a história do direito nas 13 colónias do Império Britânico que existiam antes de 1976 é uma história que começa bastante antes. E eu, fazendo um comentário um pouco mais aprofundado ou de substância à obra, começaria precisamente pelo último capítulo 6, em que o Miguel faz um ensaio pedagógico sobre as origens da suma divisão, da grande divisão, a grande dicotomia na história do direito da civilização ocidental, que é a dicotomia entre a tradição chamada da Common Law e a tradição que nós chamamos romano-germânica, mas que os anglo-saxónicos, no mundo de língua inglesa, é conhecida como a tradição de Civil Law. Vamos começar por esta ideia de um direito romano-germânico. O que é o direito romano-germânico? É aquele direito que resultou de um evento historicamente situado, que é a recepção pelo mundo bárbaro, o mundo pós-romano, o mundo das tribos germânicas cristianizadas, do direito que tinha sido dado pelos romanos com a curiosa mediação chamado Império Romano do Oriente, Império Bizantino, e portanto era um direito que tinha sido organizado pelos bizantinos, em particular o imperador Justiniano, que tinha uma grande paixão pela
tradição latina do lado ocidental do Império. Ora bem, este direito romano foi recebido na Europa Ocidental a partir do século XII. É um direito académico. O princípio de explicação da diferença entre a cultura jurídica continental e a cultura jurídica anglo-americana é este: o direito romano-germânico, o direito dos portugueses, dos espanhóis, dos alemães, dos franceses, é um direito profundamente académico. É um direito cujo protagonista central, o grande ator cultural, é o professor de direito, é um jurista na rede. Desde logo ao seguinte, os tribunais de vértice nos sistemas jurídicos da Europa continental contemporânea, como é o caso do português, são tribunais constitucionais especializados e grande parte dos juízes desses tribunais são professores de direito, como é o meu caso. Acima desses professores de direito estão os professores de direito que estão nas universidades catedráticas, como o Mário Moreira disse. É uma cultura completamente diferente da cultura anglo-saxónica, que é uma cultura de direito judicial. E aqui o professor universitário é uma figura relativamente marginal ou acessória no pequeno drama das coisas jurídicas. Ora, este direito romano era um direito livresco, o tal direito que estava contido nas compilações que tinham sido organizadas pelos juristas que trabalharam com o Justiniano e que foi redescoberto num momento muito singular. Há um gramático e frade Adriano Ignério, um professor em Bolonha, que descobre estes textos de forma civilista, percebendo-se a grandeza cultural e, sobretudo, o gênio linguístico daqueles textos, e, portanto, ele, que era um professor de gramática, o seu instrumento de trabalho fundamental era a língua, começa a ensinar aqueles textos aos alunos e transita-se rapidamente numa pedagogia meramente textual para uma pedagogia substancial, isto é, ensinar as ideias que aqueles textos destinavam a transmitir, que eram as ideias dos juristas romanos, que tinham ficado expressas em brocares mnemónicas máximas e curtos pensamentos, aos quais depois os juristas medievais iam acrescentando algumas notas muito humildes e, portanto, numa fase inicial se chamavam glosas, notas de margem. Por exemplo, há um famoso brocar no digesto, que é o mais importante dos elementos do Código Civil, dizem que se diz: o direito natural é aquilo que a natureza ensina a todos os animais. Claro que estes juristas que eram cristãos acrescentaram uma glosa e disseram: por natureza leia-se Deus. Isto era uma glosa. E mais tarde essas glosas tornaram-se mais substanciais, mais prolixas e, portanto, passaram a ser comentários, e do comentário passámos a ter textos autónomos doutrinais, exposições, até acabarmos com os tratados, os manuais e as sementas que são característicos do ensino do direito há vários séculos. Esta é a tradição romano-germânica. Este direito romano, um direito que tinha sido recebido nas universidades, não era o direito que se aplicava no dia-a-dia da vida jurídica, na grande confusão política que era a Europa medieval. Não era o direito que os saxões aplicavam na Saxónia e que os portugueses aplicavam em Freixo de Espada à Cinta, se houvesse direito de espada à cinta, não faço ideia, já no século XIII ou XIV, mas era aquele direito que os juristas mais qualificados, que trabalhavam nas chancelarias, que ensinavam nas universidades, que eram contratados para dar pareceres a papas e a reis e a embaixadores, e a condes e duques e outras dignidades da época, aprendiam como direito que os formava como juristas e que lhes dava os instrumentos para eles depois poderem mergulhar na grande diversidade, no grande caos que era o direito efetivamente aplicável na Europa medieval. Um pouco como acontece hoje com as universidades americanas. Não sei se sabem, os Estados Unidos, claro, é um Estado federal, mas o chamado common law, eu vou voltar a isto, o direito que é aplicado pelos tribunais, sobretudo em matéria de direito privado, em questões como contratos, responsabilidade civil, etc., é um direito estadual, não há um common law federal. Pergunta-se então, o que é que se ensina nas universidades americanas? Nas grandes universidades americanas, como Harvard e Columbia, numa disciplina de contratos ou de responsabilidade civil, que se diz em inglês torts, não se aprende o direito do Estado em que está situada aquela universidade. Na Universidade de Harvard não se dá em torts o direito do Massachusetts, porque os estudantes da Universidade de Harvard, os que querem ser professores universitários, estão-se nas tintas para o direito do Massachusetts, e os que querem ser advogados nas tintas estão
porque querem ser advogados na Califórnia ou mais provavelmente em Nova York e não no Massachusetts. De modo que o que se ensina são os grandes princípios e quadros mentais que são comuns ao direito da responsabilidade civil nos vários Estados americanos. Ora, também era assim na Europa medieval. O direito romano era visto como um direito exemplar. Dizia-se na Idade Média que o direito romano era um direito que se ensinava sobretudo do lado oriental do Reno, ex ratione imperii, portanto havia um império, Sacro Império Romano-Germânico, que reclamava-se formalmente a continuidade, o sucessor do Império Romano Ocidental, que tinha sido restabelecido com a conversão dos reis francos e a criação do Império Carolígio de Carlos Magno. E depois havia a justificação do direito romano, porque é que ele era ensinado aos juristas portugueses, era ex imperio ratione, que era um direito racional, era um direito literário, um direito culto. Ora bem, de facto não era assim em Inglaterra, porque as origens do direito inglês, do tal common law, são completamente diferentes. No século XI, em meados do século XI, em 1066, há uma crise de sucessão ao trono na Inglaterra e um dos pretendentes ao trono é um senhor normando, reparem, não inglês, do norte de França, chamado Guilherme. Um senhor que não falava uma palavra do inglês que se falaria em Inglaterra na altura, que é um inglês seguramente muito diferente do inglês de hoje, como o português que se falava em Portugal no século XII era muito diferente do português que era hoje. De resto, havia, como sabem, uma única língua em Portugal e Galiza, chamada laico-português. Ora bem, este senhor ganhou uma grande batalha, chamada Batalha de Hastings, e tornou-se rei de Inglaterra. E a primeira coisa que ele fez foi chamar pessoal de confiança seu, outros nobres e funcionários da sua corte senhorial na Normandia e instalá-los em posições-chave no reino inglês. Não confiava nos autóctones. Desde logo não podia comunicar com eles, porque, como digo, não falavam a palavra de inglês. Aliás, ninguém falava inglês, exceto os autóctones, que, como calcularão, os letrados na Europa da época falavam a única língua transnacional, que era o latim. Portanto, não havia ninguém que pudesse traduzir com facilidade do normando para o inglês, exceto possivelmente os mercadores que tivessem intermediado as relações comerciais entre a Normandia e a Inglaterra nos anos anteriores. Ora bem, estes juízes franceses no sentido cultural e linguístico, juízes da Normandia, que o Guilherme o Conquistador instalou nos tribunais ingleses, tribunais que ele criou ex novo, para poderem aplicar um direito que garantisse a unidade política da Inglaterra sob a coroa que ele tinha conquistado. Este direito, um direito, portanto, comum a toda a Inglaterra, daí chamar-se Common Law, foi um direito inicialmente estrangeiro e um direito criado artificialmente por estes nobres e funcionários normandos. E essa é a razão pela qual ainda hoje o Common Law tem vários termos que são termos de francês medieval. Há muitos termos, aquilo que os americanos e os ingleses chamam law friends. Um deles é o termo torto, que vem de torto. Aliás, um dos primeiros documentos jurídicos portugueses é a notícia do torto, e a expressão torto vem precisamente daí. Portanto, é uma expressão de origem romântica, latina, não inglesa. O termo plaintiff, que significa autor no direito inglês, é também um termo de origem normanda, e depois há muitos termos latinos. Há uma coisa muito engraçada no Common Law, que é, no Common Law, várias expressões latinas, que os ingleses e os americanos pronunciam de uma forma muito horrorosa para quem tem lá a informação do latim, e que são diferentes das expressões latinas que nós temos na nossa tradição jurídica. Por exemplo, o princípio respondeat superior, que eles chamam respondeat superior, ou o princípio, que o Miguel se refere várias vezes, o princípio do precedente, stare decisis, que eles pronunciam como stare decisis, a ideia da estabilidade das decisões judiciais. Estas expressões latinas vinham precisamente, originariamente, da Normandia. Ora bem, muito mais tarde, quando a Inglaterra se tornou uma unidade política e cultural mais coesa, e obviamente a governação em Inglaterra deixou de estar nas mãos de senhores estrangeiros, os comentadores do direito inglês, em particular um senhor muito importante chamado Bracton, inventaram a ideia de que este direito tinha sido criado pelos tribunais que o Guilherme Conquistador tinha estabelecido, que era um direito que se baseava nos costumes imemoriais da Inglaterra. E, portanto, era um direito de origens autóctones, nativas, e havia uma excepcionalidade inglesa. Agora, porquê é que os ingleses não receberam o direito? A razão principal para não terem recebido o direito romano
é o facto da formação dos juristas ingleses não ser uma formação tradicionalmente de base académica, isto é, para se ser um jurista, um practitioner de direito em Inglaterra, não se ia para a universidade. Aliás, o que se estudava, porque em Inglaterra havia grandes universidades, como as de Bolonha, de Paris, as de Coimbra, as grandes universidades medievais europeias, havia a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, obviamente, e o que se ensinava nessas universidades era direito romano. Mas não se ensinava direito romano para aqueles que tinham uma disciplina de direito romano na universidade depois irem advogar. Não, ensinava-se direito romano porque se considerava que uma formação em direito romano era uma parte de uma formação ética, de uma verdadeira educação, de uma educação liberal que era dada numa universidade. Aqueles que quisessem participar na administração cotidiana do direito, nesse common law, o que vão fazer é trabalhar com um advogado mais velho. Num sistema de aprendizagem que era típico da organização profissional da Idade Média. E, portanto, celebrava um acordo com um advogado experimentado, tornava-se um aprendiz e depois, eventualmente, se conseguisse obter uma licença para exercer a profissão, inscrevia-se na guilda, numa ordem profissional, diríamos nós hoje, mas uma coisa muito diferente do que é hoje uma ordem profissional, e tornar-se um advogado depois. Ora bem, estas são as duas grandes tradições. Queria dizer-vos uma coisa que é, esta descontinuidade, esta grande clivagem entre a common law e o direito romano-germânico esbateu-se muito. E uma das razões desse esbatimento é porque no século XIX, uma coisa que nem sempre é devidamente reconhecida, no século XIX, quando o ensino do direito se tornou mais académico, os juristas ingleses usaram sobretudo fontes continentais. Para aqueles de vós que são juristas, vou-vos dar um exemplo. Um grande professor de direito dos contratos inglês do século XIX, um homem chamado Sir Frederick Pollock, que escreveu um manual sobre contratos e disse o seguinte: o que é o direito dos contratos inglês? Eu li o terceiro volume do tratado de um jurista alemão brilhante, o senhor chamado Friedrich Karl von Savigny, não sei se já ouviram falar, e o que ele diz é essencialmente aquilo que os tribunais ingleses, sem terem plena consciência de o dizer, andam a dizer. E depois ele foi buscar as decisões dos tribunais ingleses que achava que corroboravam em grande medida as várias coisas que o Savigny dizia no terceiro volume do seu sistema de direito romano moderno. Portanto, há muito mais influência romano-germânica no direito inglês do que por vezes reconhece, e hoje há uma grande influência do direito inglês no direito romano-germânico, porque o direito inglês é o direito dos negócios. E, portanto, é o direito paradigmático do capitalismo financeiro. A expressão que eu uso em nenhum sentido pejorativo, ou seja, a expressão capitalismo financeiro é usada em alguns ciclos que eu não frequento como uma expressão pejorativa. Portanto, estou aqui num espírito de puro cientismo ascético. Ora bem, que relação é que isto tem com o direito americano? A seguinte: o direito americano pertence à tradição, à família da common law, mas é uma pertença complexa e marginal. Que há uma grande diferença entre o direito americano, que se a partir da Declaração da Independência, em particular com a aprovação da Constituição dos Estados Unidos em 1787, e o direito inglês. É que os americanos não só têm uma Constituição escrita, como a Constituição escrita americana é a Constituição de uma federação, cuja sobrevivência jurídica e política dependia da prevalência ou do primado do direito federal sobre o direito estadual. É o grande projeto do federalismo americano, por oposição àquilo que existia antes da Constituição dos Estados Unidos, que era uma confederação de Estados. É a ideia de que há uma unidade jurídica e política federal que se impõe às ordens jurídicas e aos processos políticos estaduais, e para isso ser possível era necessário haver um Supremo Tribunal dos Estados Unidos que garantisse a unidade do direito federal. E o momento-chave, com isto vou terminar, tenho um minuto, mas já vais-me dar 4 minutos ou 5 para eu contar aqui uma pequena história, que aliás interessa ao Baltazar, porque me disse que tratou do assunto na sua meninice, uma meninice ainda maior do que a atual, no primeiro ano ou no segundo ano dos seus estudos jurídicos. Ora bem, a decisão mais importante na história do direito americano e uma das decisões constitucionais mais emblemáticas de todos os tempos é um acórdão a que o Miguel se refere várias vezes, proferido em 1803, relatado pelo maior figura do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, como o Miguel já referiu, John Marshall, o quarto Chief Justice do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que é o acórdão Marbury vs. Madison. Este Sr. Marshall tinha sido o Secretary of State, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros,
no executivo, na administração. Reparem, nos Estados Unidos tem um sistema de governo presidencialista, portanto o poder executivo é unipessoal, é todo o presidente. Não há governo nos Estados Unidos. Os ministros são auxiliares, apoiantes do chefe do poder executivo, do titular único, para ser rigoroso, do poder executivo, que é o presidente. Ora bem, John Adams era como o Miguel bem diz, era um anglófilo. E o grande adversário dele, outra grande figura da República Americana, foi Thomas Jefferson, que era um francófono, um grande admirador da Revolução Francesa e do autor natural da Declaração da Independência. Encurtando razões, o John Adams perdeu uma eleição contra o Thomas Jefferson e fez uma coisa que não hoje acontece, que o governo cessante, antes de termos um novo governo, certamente terá feito, como fez o anterior e por assim adiante, quando há uma alternância política. O que fez foi, quando já estava em gestão, usando a nossa linguagem, começou a nomear à bruta, começou a nomear pessoas de confiança. E um deles foi um senhor com uma posição menor, chamado Justice of the Peace, chamado William Herbert. Mas eles esqueceram-se de uma coisa, e esse esquecimento é imputável ao John Marshall. É que ele foi nomeado, portanto, usando linguagem jurídica rigorosa. Ele tinha o título, que era a nomeação, mas não tinha o modo. E o modo era não a tomada de posse, porque aquilo era uma posição menor, mas era o papel carimbado, com o selo dos Estados Unidos da América. E quando houve uma transição e tomou posse o Thomas Jefferson, que tinha como ministro dos negócios estrangeiros o grande James Madison, daí Marbury versus Madison, este senhor Marshall intentou uma ação contra o Madison e disse para os Estados Unidos: ordene que o Madison põe ao carimbo do meu papel para eu poder ter a minha cintura. Prometeram-me que eu ia ter uma vidinha descansada e não tenho. Encurtando razões, eu agora tinha mais coisas a dizer sobre esta decisão, é isto que está na origem desta decisão, em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos faz uma coisa extraordinária. As grandes decisões dos tribunais são por vezes em questões bagatelares. O acórdão pós-TNL do Tribunal de Justiça da União Europeia é um acórdão que tem que ver com uma questão de uma conta de eletricidade. Agora, este acórdão tem que ver com esta questão da nomeação de um juiz de paz. Ora bem, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse uma coisa espantosa, disse o John Marshall, disse: primeiro, o Sr. Marbury tem toda a razão. Segundo, eu não tenho jurisdição, que é uma coisa espantosa. Portanto, decidiu primeiro o mérito da causa para depois concluir que não se verificava o pressuposto processual licencial, que é ter jurisdição. Para quê? Para que o tribunal que viesse a decidir está condicionado pelo facto do Supremo Tribunal já ter dito como é que juridicamente se resolvia. Portanto, limpou a sua consciência por não ter posto um carimbo no papel. E além do mais, disse o seguinte: eu não tenho jurisdição porque a lei que me atribui jurisdição é uma lei incompatível com a Constituição dos Estados Unidos, que diz que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é, por norma, apenas um tribunal de recurso e não um tribunal de primeira instância, e esta ação foi proposta no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E ao dizê-lo, disse uma coisa extraordinária à época e que era impensável na Europa. Disse que quando uma norma legal contida num diploma legislativo editado por um poder democraticamente legitimado é contrária a uma norma constitucional, prevalece a norma constitucional. E mais tarde disse: quando uma norma de direito estadual viola uma norma de direito federal, nomeadamente a Constituição, prevalece o direito federal. Esta decisão sobre esta questão batelar é a fundação mais sólida daquilo que hoje chamamos dos Estados Unidos da América. Muito obrigado. Infelizmente não temos mais tempo para continuar a ocupar a praça, porque hoje é a Feira do Livro, acaba dia 16 e, portanto, comprem livros em todos os stands. Na AFDL Editora há uma pequena mesa onde eu vou estar a receber todos aqueles que quiserem assinaturas. Tenho de agradecer muitíssimo outra vez aos oradores que aqui estiveram, à AFDL por editar este livro e a todos os que vieram assistir na tarde de um feriado. Espero que tenham um ótimo dia de Santo António, um bom mês de junho. Vai ser um mês cheio de decisões do Supreme Court, não só esta, mas é bom estarmos atentos e espero que tenham um bom ano, mesmo com eleições que nos assustam. E, portanto, que haja alguma esperança no meio do entusiasmo todo, e obrigado pelas palavras muitíssimo generosas que principalmente o Sr. Professor me deu e de que eu não sou digno, e que me fazem continuar a sentir pequenino ao pé de gigantes e de professores assim. Pronto, muito obrigado.